procure aí a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos entender hoje, amados, o que realmente significa a Santa Ceia. Como eu faço para realmente celebrar de uma forma correta a Santa Ceia e receber todos os benefícios do Senhor. Como eu faço? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler a partir do versículo 17. É no Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Quando você encontrar, você vai dizer amém. Amém? Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissenções, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Amém? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos aí à altura do teu coração. Nós vamos fazer essa oração e vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele venha nos trazer a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, ele escreveu 2 ou 3 cartas aos Coríntios. Corinto era... Pronto, Marcelo. Eu sei, sexta-feira eu senti sua falta aqui, mas amém, né? Vamos lá, presta atenção aí, presta atenção, pronto, vamos lá. Então, algumas pessoas chegaram até o apóstolo Paulo e denunciaram ao apóstolo Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Corinto era uma grande cidade da Grécia, tinha um porto enorme, amados, uma cidade muito rica da época, e ali haviam pessoas riquíssimas, mas também haviam muitos escravos, e todos se congregavam na mesma igreja. Mas essa igreja, a maioria das pessoas, elas vinham dos seus cultos pagãos, eram pagãos, não conheciam a Deus, e começaram a haver as dissenções, as confusões. Mas nesse momento aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre a Santa Ceia, porque antes da Santa Ceia, eles se reuniam, amados, nas refeições sociais. O que é as refeições sociais, que os teólogos chamam? É as festas de amor. Como é que se fazia isso? Antes da Santa Ceia, toda aquela igreja se reunia e eles faziam uma refeição para todos, como também existe muitas vezes na igreja. Tem aquela festa que cada um traz o seu prato. Mas o que estava acontecendo na igreja, que o apóstolo Paulo teve que criticá-los?
Cada um trazia da sua casa o que comer, mas na hora da divisão ficava a igreja mesmo que dividida. De um lado apenas os ricos e do outro lado os pobres. Na mesa dos ricos, amados, havia uma fartura. E o que acontecia? Olhe para mim aqui. Eles não dividiam com os pobres. Eu estou falando de uma igreja. Eu estou falando, amados, alguns momentos antes da Santa Ceia. Haviam pessoas que tinham fartura na sua mesa, mas na mesma igreja haviam pessoas que na sua mesa não tinham nada, e eles não dividiam. Vamos ver aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Quem encontrou aí? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 18. Ele diz, porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós disenções. O que é isso? Há as divisões, as separações. Quem já ouviu aquela palavra, a panelinha? Eu pergunto para você, é chato ou não a panelinha? Em todo lugar, amados, existe, mas não deveria existir, principalmente na igreja. A igreja não pode ter divisões. Todos, amados, têm que participar do mesmo espírito, tem que haver um respeito mútuo, mas não estava havendo. E eles estavam ali alguns minutos antes de participar da Santa Ceia. Vamos continuar aqui. O versículo agora é o 20. Aqui, de sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eles estavam juntos na igreja. A palavra igreja, amados, é eclésia, palavra grega, que não significa simplesmente um lugar ou um edifício, mas um ajuntamento. Olha para mim aqui. Eles estavam juntos, ali havia uma igreja. Uma igreja, mas não quer dizer essas quatro paredes aqui, não. Uma igreja quer dizer que somos nós. Mas nós temos que ter o mesmo espírito. Temos que estar, amados, no mesmo entendimento. Vamos dar um exemplo aqui de um carro. Um carro pequeno mesmo. Quantos lugares há num carro? São 5 lugares, não é isso? São 2 na frente, 3 atrás. Quantas direções? Deu para entender? Já imaginou se fosse 5 direções? Então é como a igreja. Todos têm que estar na mesma direção. Não pode haver, amados, o desrespeito na igreja. Não pode haver a falta de amor. Tem que haver na igreja a comunhão, principalmente no momento da Santa Ceia, porque vai refletir lá fora, e você vai já entender por que eu estou te falando isso. Aqui, vamos continuar aqui, versículo 21. Porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Está vendo? Tinha pessoas com fome aqui. Pastor, quando ele está falando aí, embriaga-se, ele está falando que tinham pessoas que estavam bebendo demais. Eu tenho minha dúvida, se ele está falando da pessoa que realmente, literalmente, haviam pessoas bêbadas, porque extrapolavam na festa. A festa significa o quê? Que você vai se alegrar, mas não pode exagerar, irmãos. Ele chegava a se embriagar. Eu não sei se essa palavra, se embriagar, é uma palavra no sentido literal, ou ele está falando se embriagar nesse sentido. Talvez eles estavam comendo demais, enquanto tinham outros que estavam com fome. Ou uma coisa ou outra, eles estavam errados, sim ou não? Se tivessem embriagados, pior ainda, dentro da igreja. Aqui, versículo agora 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber?
Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Estavam envergonhando as pessoas. Pastor, por que que tinham as dissenções, as divisões e as brigas? Por causa da injustiça. Aí imaginou? Aquela mesa abastada, todo mundo comendo bem e bebendo além da conta, enquanto tinha uma mesa que não tinha nada. Eu pergunto para você, vai dar confusão ou não vai isso aí? No mesmo lugar, claro, vão haver reclamações. Pastor, você não está vendo isso aqui não? Olha, presbítero, o que está acontecendo? Por que não trazem também para a minha mesa? Aí o outro, porque você também não trouxe. Aí, meu amigo, aí começava as confusões. É daí, amados, que surgem essas dissenções. Quando há o quê? Quando há a injustiça. E eu estou falando aqui alguns minutos antes deles tomarem a Santa Ceia. Vamos ver aqui no versículo 22 ainda, ó. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Disso não vos louvo. O que ele está dizendo? Olha, algumas coisas que existem na igreja de Corinto, olha, eu dou até parabéns para vocês, mas olha, a questão da Santa Ceia, essas brigas aí, antes de tomar a Santa Ceia, eu não vou parabenizar vocês. Quem está entendendo até aqui? Vamos lá, procure mais uma vez aí o versículo 17. Pastor, então o que é que significa a Santa Ceia, a Eucaristia? Acho que você já ouviu essa palavra, mas a palavra Eucaristia, ela significa dar graças, é o ajuntamento, é a igreja. No momento que nós vamos participar da Santa Ceia, a gente está dando graças a Deus. Nós estamos reunidos como igreja, onde deve haver a igualdade. Vamos ver aqui, versículo 17, mas o que ele diz, ó: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porque vos ajuntais, ó, não para melhor, senão para pior. A igreja é para se juntar para quê? Não é para o evangelismo? Não é para glorificar a Deus? Eles estavam se juntando, sim, era bom, mas não era para melhor, era para pior. E eu estou falando, amados, que depois dessa refeição, eles iriam participar juntos da Santa Ceia. Eu pergunto para você, daria para participar assim da Santa Ceia, irmãos? Como é que a pessoa pode participar da Santa Ceia se ela está sendo injusta com a outra? Como é que ela pode participar da Santa Ceia se ela é ignorante com a outra, do trabalho? Isso aqui é só um exemplo. Então, quando eu vou participar da Santa Ceia, eu tenho que entender isso, irmãos, que a igreja não pode haver divisões, que eu não posso ser ignorante. Pastor, então quer dizer que lá fora eu posso ser? Pode, irmãos? Não, meu amigo, você é a igreja também lá fora. A igreja de Cristo, como eu falei, não é só essas quatro paredes, não. Onde você estiver, você é a igreja de Cristo. Você é ignorante com a pessoa, você é injusta com ela, você comprou algo dela e não pagou. Eu pergunto para você, você vai ter a cara de pau de falar de Jesus para ela? Não tem nem sentido, irmãos. Você vai falar de Jesus para ela, ela vai falar, não, para a sua igreja aí eu não vou não. Coloca a culpa até na igreja. A igreja não tem nem culpa, irmãos. É a pessoa mesmo, é o caráter dela. Olha o que, é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó, no versículo 33, ó. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, está vendo aí, ó? Olha o ajuntamento de novo. Para comer, esperais uns pelos outros. Olha o que é correto. É esperar uns pelos outros. Porque aqui, amados, eles estavam a poucos momentos de tomar a Santa Ceia. Veja o versículo 29. Versículo 29 ele diz, ó: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aquela pessoa
Ela estava humilhando a outra, dentro da igreja. Aí depois participou da Santa Ceia. Ela estava trazendo para ela bênção ou maldição? Por isso que ele diz, não está discernindo o corpo do Senhor. Você não está sabendo o que é que simboliza realmente a Santa Ceia. A Santa Ceia, irmãos, é um momento de fraternidade. É um momento de comunhão com a igreja. Não pode haver aqui na igreja separações. Olha, os irmãos mais pobres vão ficar desse lado aqui. Os irmãos mais... Que é isso, irmãos? Está repreendido no nome de Jesus. Não. A igreja do Senhor não pode haver essas divisões. Só para você entender uma coisa, talvez você não saiba. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, quando ela foi escrita para esses irmãos que não eram de Israel, os teólogos, eles dizem que a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. Pastor, eu não sabia disso. E pastor, por que na minha Bíblia os evangelhos estão antes das cartas? Porque, amados, isso aqui foi feito na época da Reforma Protestante, para ter uma organização na Bíblia, mas não quer dizer que ela vai usar uma ordem cronológica. Então, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. O que é que significa isso, pastor? Que talvez foi a primeira vez que alguém ouviu uma orientação sobre a Santa Ceia. Aqueles irmãos eram, amados, estrangeiros, não eram de Israel. Eles estavam lá e não sabiam o que é que realmente estavam fazendo. Eles participavam da Santa Ceia? Participavam, mas eram ignorantes. Havia confusão, embriaguez, havia falta de respeito, falta de amor, não havia comunhão, e mesmo assim, eles participavam da Santa Ceia. O que trazia para eles? Traziam as maldições, porque eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, amados, não pode haver essas divisões. O que é que significa para mim, pastor? Para mim e para você, o que é que significa? Da mesma forma, irmãos, quando eu for participar da Santa Ceia, ou em qualquer coisa que eu vá fazer, eu não posso ser injusto com as pessoas, eu não posso ser ignorante, mas sempre nós somos, de alguma forma nós somos. O apóstolo Paulo aqui, ele não proibiu ninguém de tomar a Santa Ceia, não está proibindo, não. Ele queria só que as pessoas refletissem nisso. Olha, pessoal, não façam mais assim, que na igreja não possa mais haver essas divisões, porque a igreja é o corpo de Cristo. Nós devemos estar unidos, nós temos o mesmo Espírito. Quem entende isso aí? Por isso que daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. Você deve ter, amados, esse mesmo entendimento. Nós vamos tirar algum momento para fazermos a oração, e não é para que você fique fora, que você não participe da Santa Ceia. Pelo contrário, o apóstolo Paulo orienta você a participar. Agora, se há pecados, se você for ignorante com alguém, se ainda falta você perdoar alguém, se o teu coração ainda tem mágoas, eu pergunto para você, você tem capacidade de participar da Santa Ceia assim? Vai trazer bênção para você? Vai trazer, irmãos? Não vai. O que eu tenho que fazer, pastor? Pedir perdão ao Senhor e mudar a tua atitude diante do Senhor. Não vou deixar de tomar a Santa Ceia, porque aí seria um pecado ainda maior. Eu estaria desobedecendo a Deus, irmãos. Eu estaria colocando o pecado à frente daquilo que o Senhor, Ele me orienta a fazer. O que é que Ele pede para mim fazer? Peça perdão e mude a tua atitude. Diga amém por isso. Vamos lá, versículo agora 16. Capítulo 11, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Olha o que ele diz, ó. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. É forte ou não o que ele falou aí? Se você ainda quer continuar fazendo confusão, nós não temos esses costumes, não. A igreja, amados, não tem esse costume.
Se há disenções, tem que ser resolvidas. O próprio dirigente, ele não pode fazer vistas grossas. Ele não pode ser a primeira pessoa a fazer separações. Pastor, mas existe isso? Existe, irmãos, mas não deveria existir. Toda divisão na igreja, amados, está errada. Toda e qualquer divisão na igreja que tem esse sentido, amados, de fazer acepção das pessoas, quem é rica, quem é pobre, quem é melhor, quem é pior, isso aí não é de Deus. Como a pessoa vai participar da Santa Ceia dessa forma? E a consciência dela diante de Deus? Porque o que vale para Deus, irmãos, é a nossa consciência. Diga amém por isso. Amém. Então, irmãos, daqui a alguns minutos nós vamos participar da Santa Ceia. Então, essa reflexão de hoje vai nos chamar a atenção. Todas as vezes que eu vou participar da Santa Ceia, o que o apóstolo Paulo orienta? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é para examinar o outro. Se for para examinar o outro, nós vamos encontrar muitos problemas. Ah, pastor, essa pessoa aqui não pode tomar Santa Ceia, não. Olha a roupa dela, está de brinco. Olha o cabelo, está de batom. Não é assim que as pessoas fazem? Você tem que olhar para você, meu irmão, e se corrigir diante de Deus. Olha como isso aqui é importante. A celebração de ação de graças e da ceia do Senhor deve ser realizada como? Com alegria, fraternidade, reverência e temor ao Senhor. Diga graças a Deus por isso. Então, todas as vezes, amados, que a gente vai participar da Santa Ceia, você deve abrir o teu coração. Se tem que pedir perdão a alguém, peça. Pastor, eu tenho que buscar a reconciliação. Pois busque, irmãos, para que o teu coração esteja totalmente limpo, livre, para que a tua consciência não venha te acusar no momento da Santa Ceia. Amém? Aí o Senhor, o que Ele fez? Procure aí, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 11, e o versículo agora, amados, 25. O Senhor Jesus, depois da Páscoa, Ele vai celebrar a Santa Ceia com pão, e para fechar aquele novo ciclo, Ele vai pegar o cálice. Ele vai dizer aqui, ó, 11:25. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, a Santa Ceia, ela deve ser celebrada com regularidade. Compreendeu? Mas sempre, amados, a Santa Ceia é um momento de reflexão. É uma celebração, sim. Por que nós devemos celebrar? É a vitória do Senhor, meu amigo. Ele deu a vitória à igreja dele, amados. O pão simboliza a força para o trabalho. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Oh, aleluia. Olha o que ele diz aqui, olha o que ele diz aqui. Evangelho de Mateus, para a gente finalizar essa primeira parte aqui. Evangelho de Mateus, no capítulo 26. E o versículo 29. Pastor, como é que ele selou esse novo concerto? Selou com o cálice. E olha o que é que ele vai dizer aqui, ó. Capítulo 26 do Evangelho de Mateus, versículo 29. Quem encontrou, diga amém. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Olhe para mim aqui. O que é que ele está prometendo? Que hoje tomamos ainda a Santa Ceia aqui na terra, na casa, na igreja, na eclésia, no grupo, no ajuntamento. Mas o que ele nos prometeu, amados, é que tomaremos com ele diante do Senhor. Diga amém por isso. Então, o que podemos tirar de tudo da Santa Ceia? A Santa Ceia, amados, é para o povo de Deus. São poucos, amados, os escolhidos para participarem da ceia do Senhor. Eu e você. Então, todas as vezes que você vai participar da Santa Ceia, pense nisso. Não é para trazer disenções,
Não é para que eu seja injusto com a pessoa, nem na igreja e em lugar nenhum. Hoje eu sou uma nova criatura. Eu tenho que estar participando da Santa Ceia com o coração aberto para o novo do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte, bem forte ao Senhor, no nome de Jesus.